Boa tarde, na verdade, né, a esse público, Matheus e Jennifer, que estão aqui em plena domingueira, dividindo conosco essa atenção e as discussões para a gente concluir o restinho que ficou faltando da aula anterior sobre fontes do direito, né. A gente tinha visto, inicialmente, aquelas fontes que são comumente apontadas como as mais importantes ou as mais usuais no âmbito desse assunto, né, das fontes do direito, que são principalmente a legislação e a jurisprudência, né? Hoje nós vamos ver, aliás, a legislação e os costumes jurídicos. Hoje nós vamos ver uma outra que também é tida como fonte estatal e que tem grande importância como fonte do direito, principalmente no sistema anglo-saxão, sistema jurídico anglo-saxão, mas também cada vez mais no nosso sistema chamado também de romano-germânico, como fonte do direito, que é a jurisprudência. Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, jurisprudência, né? O que é que vocês entendem por jurisprudência? A gente já viu lá no iniciozinho das nossas aulas que Hans Kelsen tem uma compreensão peculiar, não só dele, mas de vários autores alemães, da jurisprudência como ciência do direito. Por isso a gente fez uma distinção para quando se pretender remeter à ciência do direito em si, a gente gravaria jurisprudência com J maiúsculo. Mas essa outra acepção que a gente vai trabalhar hoje, de fontes do direito, de jurisprudência como fonte do direito, vocês compreenderiam como o quê? Vocês já ouviram essa expressão? Já tiveram algum contato com ela? Professor, eu acredito que a jurisprudência seria uma repetição, né, reiterada de decisões que tenham um sentido em comum, né, de um tribunal, né, geralmente superior. Perfeito. Já tinha ouvido, Jennifer? Ou alguma coisa a acrescentar? O que eu sei é mais isso aí que ele falou mesmo. Certo. Veja que a desvantagem de estar participando ao vivo tem a vantagem e a desvantagem que já tira a dúvida agora, mas a desvantagem é que eu vou perguntar a vocês, viu? Direcionar as perguntas a vocês. É a minha única plateia aqui. Tá ótimo. Bota no grupo da turma que se alguém tiver de bobeira, já pode salvar você dessa marcação. Mas é exatamente isso, Matheus e Jennifer, que vocês falaram, né? Agora, um erro muito comum que a gente vê, inclusive entre os profissionais do direito, é tratar a jurisprudência como um julgado, certo? E aí a gente precisa fazer essa distinção. A jurisprudência não é necessariamente uma só decisão, certo? Jurisprudência, como a gente vê aí na definição, é uma série de julgados de um determinado tribunal, né, de um determinado local, que guardam entre si uma linha essencial de continuidade e coerência. Então, para que a gente possa falar em jurisprudência de forma apropriada, a gente não pode falar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é X, é desse sentido, se eu tenho só uma decisão. Eu posso falar em um julgado que tende a fazer jurisprudência, um julgado paradigmático, porque abordou aquela questão de forma única, né? Então, vejam que falar em jurisprudência é falar num apanhado mais extenso de decisões que ratifiquem, consolidem um entendimento ou uma compreensão do tribunal sobre determinado tema, certo? E aí outra coisa importante que a gente tem que falar é que a gente não pode dizer, uma expressão também muito comum, a jurisprudência brasileira, a jurisprudência pátria é nesse sentido. Ora, a jurisprudência pátria, como assim? Porque a gente tem o quê? O número de tribunais, o número de estados a gente tem de tribunais de justiça, né? A gente tem vários tribunais superiores, a gente tem tribunais regionais federais, então a gente tem diversos órgãos jurisdicionais colegiados, né, que podem fazer jurisprudência. Então, o mais exato seria dizer que seria se referir à jurisprudência de um determinado tribunal e outra, num determinado período, porque se você pode também se referir à jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal tinha uma jurisprudência no sentido de possibilidade de execução da pena
tão logo a pessoa era condenada em um órgão colegiado, em um órgão de segunda instância, certo? Esse entendimento foi modificado por um outro julgado que aí vem fazendo jurisprudência nesse sentido. E aí, em alguns tribunais em que a rotatividade é bem maior pelo próprio número de integrantes, como o STJ, a gente tem uma jurisprudência, por vezes, muito volúvel, muito cambaleante, né, no sentido de ser mutável muito mais frequentemente. Então, é preciso ter cuidado em relação a essa expressão para ela ser de forma adequadamente, de maneira adequada, compreendida e utilizada, certo? Algo interessante de a gente perceber em relação à jurisprudência, né, é que a gente vê nela algumas características fundamentais, como o próprio método que a caracteriza, né, que a marca. Como é que acontece? Como é que se forma uma jurisprudência? O que é que vocês acham? Professor, eu acredito que tem assim, você pega vários casos, né, em que se dá uma decisão semelhante, né, então uma decisão que se aplica de forma comum a todos esses casos. E aí, como o próprio nome está dizendo, eu acredito que o método indutivo, né, acaba generalizando para casos que obedeçam àquele contexto, eu acredito. Perfeito, é exatamente isso, Matheus. Se fala que a jurisprudência é constituída a partir de um método indutivo, porque, ao contrário da lei, que a gente imagina ser obedecer ou fazer referência ao método dedutivo, a gente tem um caso geral, né, uma hipótese abstrata, como é a própria lei. A lei não vai dizer Morton tem direito à vida. Não, ela diz que todos têm direito à vida, e aí, eu sendo uma pessoa que possa me colocar naquele conjunto de todos, eu tenho direito à vida por consequência. Então, eu parto do geral, do abstrato, para o particular. No caso da jurisprudência, não. Eu tenho, em regra, e aí eu vou dizer por que eu falo em regra depois. Em regra, eu tenho casos particulares, então, um caso lá do Amapá, um caso do Rio Grande do Norte, um caso de Brasília, um caso, enfim, vários casos em se tratando de um órgão nacional, ou de vários municípios do estado do Rio Grande do Norte, um caso de Jaçanã, um caso de Pureza, um caso de São João do Sabugi, e aí eu tenho o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte firmando, se debruçando sobre esses casos, e aí eu tenho um posicionamento uníssono, né, um posicionamento que guarda uma conformidade. Com isso, eu posso falar em jurisprudência porque, a partir de casos particulares, eu formo uma regra geral, certo? Então, alguns tribunais superiores demarcam essa jurisprudência a partir de súmulas, e aí a gente vai ver mais adiante uma distinção que existe também entre súmulas e súmulas vinculantes, certo? Mas vocês compreendem, está compreendido a questão, tá compreendida a questão do método, o método que se utiliza na consolidação, na construção da jurisprudência? Sim. Tranquilo? Sim. A jurisprudência também visa a conferir uma certa segurança jurídica ao tratamento dado a casos semelhantes, certo? Por mais que hoje a gente tenha, por exemplo, teses conflitantes entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e o Tribunal de Justiça da Paraíba, apesar de a gente tratar da mesma lei, pelo menos a gente tem uma certa segurança que no âmbito daquele tribunal, e eu digo uma certa segurança porque os tribunais podem também mudar o seu entendimento. Eu já falei aqui agora há pouco de um caso envolvendo a execução provisória da pena depois de condenação em segunda instância, que o Supremo Tribunal Federal, em pouco tempo, num espaço curtíssimo de tempo, fez essa modificação, procedeu a essa modificação. E aí vem logo a questão, que segurança jurídica é essa? Que o tribunal pode, de forma tão rápida, proceder a modificações. Os entendimentos jurisprudenciais, pessoal, são mutáveis, tanto quanto as leis, né? Então, da mesma forma como uma lei pode se mostrar inadequada ou ineficaz ou inconveniente, uma determinada decisão pode se mostrar inadequada, injusta, né? A gente debateu muito na aula passada a decisão que não foi colegiada, foi
foi monocular, vamos dizer assim, monocrática, unilateral por parte do ministro Marco Aurélio sobre a interpretação dada à necessidade de revisão periódica das prisões provisórias, né? Então, a gente questiona muito a própria segurança jurídica que é buscada, de uma forma geral, pelo ordenamento jurídico. Só que, no momento em que há a enunciação de uma jurisprudência, e daí a responsabilidade da gente em falar em jurisprudência. Quando vocês estiverem trabalhando nas suas peças, nos seus casos, jamais citem de acordo com a jurisprudência do Supremo, esse é o entendimento a respeito da denúncia anônima, sem terem a certeza, a convicção de que se trata mesmo de uma jurisprudência e não de um caso isolado, de um julgamento isolado que destoa do julgamento que realmente aponta para o entendimento consolidado daquele tribunal, certo? E isso eu vejo muitas vezes em peças como uma maneira de induzir até o julgador a um equívoco, porque aquele não é o entendimento majoritário ou consolidado em um tribunal, às vezes foi até modificado posteriormente, mas algumas pessoas, né, algumas partes, invocam julgados que não têm mais essa ressonância em determinado tribunal para satisfazer o seu interesse naquela causa, certo? E aí se diz também que, com essa volubilidade, com essa possibilidade de modificação muito frequente no âmbito da jurisprudência no sistema romano-germânico, né, ao qual o nosso se filia, eu tenho um problema e vou destoar em grande medida do sistema anglo-saxão, em que há uma vinculação maior. Por isso eu coloquei esse questionamento. A jurisprudência tem uma vinculação, ela pode ser tida como fonte do direito nesse sentido, de vincular as decisões posteriores, e aí a gente tem dois modelos, né? Se vocês se lembrarem de filmes norte-americanos, que é o maior número de filmes de tribunal que a gente assiste, né? Vocês vão perceber que há uma menção muito maior aos casos ou aos precedentes judiciais do que às leis, do que aos códigos ou artigos de marcos legais, né, de produção legislativa. Por quê? Porque para se modificar uma determinada jurisprudência do tribunal, a dificuldade argumentativa é muito maior, né? Então, o esforço argumentativo é muito maior. E por essa razão, a gente tem, pelo menos, a visão de que a jurisprudência nesses países tem caráter vinculante. É vinculante, mas também, como toda regra, como toda norma jurídica, né, é passível de modificação, certo? E eu me lembro que essa discussão foi muito debatida, foi trazida a lume, né, foi muito ilustrada quando da discussão da reforma do Poder Judiciário lá pela emenda 45 à nossa Constituição. Por quê? Porque se instaurou a partir dessa emenda a chamada súmula vinculante. E com a súmula vinculante já se previam o fim do direito, o engessamento das normas jurídicas, assim, o tribunal jamais poderia ganhar em termos de inovação, né? Logo os tribunais, logo o Poder Judiciário, que era a fonte, inclusive, de muitas modificações, até na própria lei, né, no seu entendimento, ou forçando o legislador a trabalhar naquele sentido, né? A gente já falou anteriormente dos casos por exemplo, de reconhecimento da união estável, né, para fins de alimentos, para fins de previdência, né? E o legislador depois incorporou isso, ou seja, o papel da jurisprudência é importantíssimo na construção de um novo direito, ou da atualização desse direito. Mas, com a súmula vinculante, dizia, não, aí vai acabar tudo, porque no momento em que o tribunal emite uma súmula vinculante e todos os tribunais e até a administração pública são obrigados a cumprir aquele cânone, né, aquele marco jurisprudencial,
eu vou alijar esses órgãos de inovar. Só que a súmula vinculante, pessoal, pode ser tida ou pode ser imaginada como com a mesma vulnerabilidade de uma lei. Uma lei também tem curso obrigatório, tem validade, vigência obrigatória, né? Mas podem ser modificadas. Da mesma maneira, a súmula vinculante também pode sofrer modificações, né? A gente tem o exemplo da súmula vinculante que veda o nepotismo. A súmula vinculante que veda o nepotismo, inclusive que foi inspirada pela atuação, dentre outras, no país, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, né, de um caso, salvo engano, de Pau dos Ferros, que terminou indo ao Supremo e foi um dos julgados considerados pelo Supremo para editar essa súmula vinculante, que veda o nepotismo, ela, em princípio, demarca o que constitui nepotismo, né? Então, a contratação ou a nomeação de parentes até terceiro grau, etc. Tem lá o seu enunciado. A partir desse enunciado, que teoricamente, ou pelo menos naquele momento, para os ministros julgadores, resolvia o problema do nepotismo, houve diversos questionamentos, né? Então, por exemplo, mas e se a pessoa ocupasse um cargo dito político? Então, eu não tô nomeando para chefe de gabinete. Chefe de gabinete não, que poderia até se assemelhar a secretário, mas eu não estou nomeando para coordenador de assuntos aleatórios, não. Eu estou nomeando para secretário, estou nomeando para ministro. Então, para esses cargos ditos políticos, de íntimo relacionamento com o governante, poder-se-ia imaginar uma exceção a essa regra, né? O Supremo terminou caminhando também nesse sentido. Mas vejam, no enunciado inicial não havia essa previsão, não havia essa exceção, não havia esse questionamento. Isso vai surgindo a partir de outras implicações ou de outras provocações ao próprio tribunal. Vejam, portanto, que a súmula vinculante não engessa a própria transformação do direito, até porque ela mesma pode ser modificada, certo? E daí a importância de se pensar, ou de se refletir muito, o tribunal, né, no caso, sobre a enunciação de uma súmula vinculante. O STJ, quando surgiu, né, com a Constituição de 88, de alguma maneira substituindo o antigo Tribunal Federal de Recursos, ele começou a editar várias súmulas. Então, tinha um entendimento, editava uma súmula, tal. E o que foi que aconteceu? Com a modificação nos seus ministros, ou o próprio amadurecimento dos assuntos por parte, no âmbito daquele tribunal, essas súmulas, muitas delas foram revogadas. Então, era anunciada e anos depois era revogada, então eles tiveram a iniciativa de refrear um pouco esse ímpeto de emitir de maneira tão assodada as súmulas daquele tribunal superior, certo? Então, apenas para fechar essa questão, é preciso que a gente tenha em mente que, primeiro, hoje, cada vez mais, o sistema jurídico ao qual o sistema brasileiro se filia, que é o chamado romano-germânico, ele reconhece na jurisprudência alguma vinculação, certo? Então, não tem a força de lei, né? Mas tem a respeitabilidade, no mínimo argumentativa, certo? Já no sistema anglo-saxão, essa vinculação é quase obrigatória. Claro que sujeita a modificações pontuais e também que devem ser muito bem fundamentadas. Certo? Alguma questão Então, mais? professor, a jurisprudência ela dá um caminho, digamos assim, mas ela não é uma coisa imutável, né? Que não pode sofrer modificações ao longo do tempo e das necessidades. Perfeito, gente. Exatamente. Talvez ela tenha muito mais vitalidade ou dinamismo do que a lei, porque ela é modificada, os juízes julgam todo dia, né? Os tribunais julgam todo dia. Ao contrário da lei, né, que ela é
publicada, é promulgada depois de longa discussão, e para a sua modificação se requer um processo legislativo muito mais complexo do que a própria decisão judicial, certo? Professor, Oi. até a título de exemplo, né, tem a súmula do Superior Tribunal de Justiça em relação à aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, né? E Perfeito. aí, o próprio tribunal, o próprio STJ, afastou a aplicação da súmula em um caso de um motorista, né, um senhor de idade, que acabou ultrapassando um cone, inviabilizando um cone, no valor de R$ 8, né? E aí ele foi processado, enfim. E o STJ acabou afastando essa súmula, né, que diz que não aplica o princípio da significância contra a administração pública, porque o fato era muito, não tinha muito interesse estatal. Pois é, perfeito, Matheus. Muito bom, muito feliz o exemplo. O que mostra que a súmula é nada mais, nada menos do que um enunciado normativo que carece de interpretação e, portanto, de adequações às circunstâncias do fato concreto. Certo? Então, não há por que temer nem as súmulas, nem tampouco as súmulas vinculantes, certo? Porque elas são passíveis de modificação e de adequação a partir do contrastando-se ou comparando-se ou analisando-se o caso concreto, certo? Bom, além da jurisprudência, a gente tem também uma outra fonte de direito muitas vezes lembrada, que é a chamada doutrina. A gente não tem, a gente pode imaginar assim, poxa, mas a doutrina é fonte do direito? Em que sentido, né? Como é que a doutrina vai vincular, por exemplo? Como é que ela vai, se há divergência, a gente viu lá na primeira aula de introdução que há a possibilidade de divergência entre vários doutrinadores, entre vários cientistas do direito, se há essa possibilidade de divergência, como é que a gente pode ter uma segurança naquilo que deve prevalecer no final das contas? Por isso é que alguns autores se opõem a considerar a doutrina como fonte do direito. Mas, sem dúvida alguma, a ciência do direito, ela é muito útil, ela é muito utilizada na elaboração, na interpretação e na aplicação das normas jurídicas, certo? Então, quando o legislador vai se debruçar sobre a seguinte temática, vamos lá, proteção gerais de dados na internet. Obviamente, o legislador, ou pelo menos deveria ser assim, o legislador vai se alimentar de estudos, de pesquisas, de reflexões dos cientistas, não apenas dos cientistas do direito, mas do cientista da informática, o cientista da computação, etc., para colher elementos para que ele elabore uma lei factível, aplicável, eficaz, né, e bem sucedida, certo? Então, na elaboração, a doutrina é importante. Na interpretação, ela também é importante. A gente já falou, já fez menção aqui a várias expressões dos textos normativos que não têm um conteúdo autoevidente. Por exemplo, o que é interesse público, o que é moralidade, o que é impessoalidade, como é que se refletem essas expressões no caso concreto, na vida prática, né? E quem é que pode aclarar esses significados? A doutrina. Depois de muito discutir, de verificar a etimologia das palavras, a forma como essas expressões foram utilizadas linguisticamente, inclusive no Poder Judiciário, como é que elas foram entendidas no âmbito das discussões parlamentares para se chegar a determinado texto normativo e assim por diante. Esse é o trabalho da ciência do direito, certo? E também na aplicação das normas jurídicas. Então, o intérprete, juiz, e também o intérprete juiz, tanto na interpretação como na própria construção da decisão judicial, no caso concreto, na aplicação da lei, ou o administrador, né, que também aplica a lei, pode se valer da doutrina para a construção de uma norma concreta adequada, certo? Então, por exemplo, você citou o caso do princípio da insignificância quando se trata de um dano ao erário. Então,
será que é razoável movimentar toda uma máquina judicial ou mesmo administrativa para cobrar esses R$ 8 dessa pessoa que cometeu esse ilícito, né? Ou para imputar-lhe uma pena em decorrência desse dano, que é irrisório, se a gente considerar a capacidade financeira do próprio ente público, e mais, não seria mais danoso, mais custoso, mais prejudicial ao poder público ter que custear toda uma máquina judicial para apurar esse fato do que propriamente ignorar ou cobrar em outra seara, uma seara civil, administrativa, esse prejuízo, certo? Então, a gente precisa, vocês veem que a doutrina pode trabalhar também nesse sentido de mostrar, olha, a insignificância não condiz com essa obrigação, certo? É tão insignificante, né, que não se justifica essa cobrança, certo? Então pode atuar também nesse sentido. O que a gente vai observar como algo importante no âmbito da doutrina? Ela tem uma relevância ainda mais fundamental quando a gente trata de assuntos, de temas novos ou pouco estudados, né? Essa é uma conclusão que chegou Ricardo Guiburg, um juiz filósofo argentino, né, que tem um livro muito interessante, Provocações em torno do direito, que é um livro fininho, né, mas que de uma grande riqueza. Ele fala, olha, a doutrina pode aclarar ou pode inspirar o juiz, né, o Estado juiz, a decidir questões que geralmente não têm muita, assim, são questões que fogem da curva ou da caixinha, são situações que parecem únicas muitas vezes, né, os chamados hard cases, e a doutrina pode auxiliar nesse sentido. Agora, também ele reconhece que muitas vezes a doutrina não se propõe, de fato, a criar vinculativamente um direito, mas tem um uso predominantemente retórico, né, de realce do argumento que está sendo utilizado para comprovar determinada tese ou para sustentar uma decisão judicial final, certo? O importante que a gente deve pontuar aqui é que a doutrina, na verdade, só cria o direito, se a gente quiser forçar o reconhecimento de fonte do direito, mas tem que reconhecer que a doutrina só cria o direito com o beneplácito dos tribunais e a sedimentação do costume, certo? Então, de nada adianta eu anunciar um determinado pensamento científico sem que esse pensamento seja acolhido nos tribunais ou, pelo menos, no âmbito dos costumes ou da própria criação legislativa, porque não vai passar de uma enunciação de pensamento científico, mas sem uma acolhida efetiva. E, portanto, não tem caráter vinculante. Certo? Outra coisa que a gente precisa falar em relação não apenas à doutrina, mas também em relação à jurisprudência, né, é que muito se diz do sistema anglo-saxão que é um sistema consuetudinário. Aí você diz, professor, mas não é estranho porque é um sistema consuetudinário, mas dá tanta ênfase à jurisprudência, né? É justamente nesse ponto de intersecção que a gente vai perceber essa característica. Porque é um sistema consuetudinário, porque se baseia muitas vezes em costumes jurídicos consolidados, mas quem vai reconhecer o costume jurídico é justamente o tribunal, é justamente o Poder Judiciário, certo? Então, vejam que há uma conjunção, né, entre esses dois aspectos no âmbito das fontes do direito, certo? Tranquilo? Ok. Bom, agora a gente vai para as fontes do direito um pouco menos, vamos dizer assim, um pouco menos festejadas, né? Depois da doutrina, a gente tem o que Tess Sampaio Ferraz Júnior chama de fontes negociais, vocês vão encontrar em alguns outros livros, que são nada mais, nada menos do que normas individuais construídas pelas partes que vão pactuar, vão avançar um contrato, né? E
dentro da permissividade do ordenamento jurídico, podem construir elas próprias normas que vão reger aquela situação, certo? Então, por exemplo, quando a gente faz um contrato de aluguel, há algumas regras que devem ser obedecidas porque elas são tidas como obrigatórias a partir do Código Civil. Mas se vocês observarem, há outras várias regras que cabem às partes definir, certo? A lei, o Código Civil nesse caso, não vai esmiuçar todas as obrigações, todos os direitos das partes que vão avançar esse contrato. Porque a gente, quando fala em contrato de aluguel, pode ser contrato de aluguel de uma coisa como o contrato de aluguel de um celular, mas pode ser também um contrato de aluguel de uma casa, né, ou de um material industrial, né? Então é preciso ter essa essa compreensão. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, professor. A turma tá grande agora, viu? Eu percebi aqui. Mas que bom que você veio aqui, que você pôde vir. De todo modo, eu vou deixar gravado e ir lá no Cigarro. A partezinha que você perdeu, você vai ver depois. Pronto, professor, pode deixar. Inclusive, a gente mencionou seu nome, né? Então é bom dar uma olhadinha depois. Eita, tá bom. Bom, então, a gente tá falando das fontes negociais, né? E aí, acho que não tá mostrando para vocês, peraí. As fontes negociais, caracterizando como essas normas individuais. Aí por que se chama de fonte, então? Porque se eu possibilito ao contraente, naquele contrato, criar normas individuais, eu poderia dizer, não, se ele cria normas, então as fontes negociais são efetivamente um fator de geração do direito, né, de regras, de princípios, de normas, de uma forma geral, certo? Só que vocês devem se recordar do sentido que a gente terminou adotando por fonte do direito, lá colhido de Risato Nunes, que é a fonte de emanação de normas gerais. Se eu estou falando em normas individuais, quando eu trato de fontes negociais, então ela talvez não se adeque a essa caracterização de fontes do direito, certo? Mas é preciso lembrar que muitos autores fazem referência a essas fontes como fontes do direito, efetivamente. Ok? Bom, aí a gente tem também uma grande discussão, a analogia. Alguém já ouviu falar de analogia, ou a que se refere, ou que significa? Mesmo A assim, não comparação, no sentido professor? jurídico. Como é? No sentido... Não, no sentido jurídico, não. Não, no sentido jurídico não, mas como vocês, de forma leiga mesmo. De uma comparação, né? Uma Perfeito. comparação. E essa comparação, ela serve para quê? Serve para Pra estabelecer dar parâmetros. Para dar parâmetros. Jennifer ia dizer alguma coisa? Eu ia dizer, tipo, pra dar um exemplo. Para dar um exemplo. Me mostre um exemplo, então, de uma analogia que vocês pudessem fazer. Professor, eu não sei, foi muito... Professor, Oi, diga. Matheus, diga aí. Pode falar, Não, assim, eu tô pensando aqui. eu pensei que tinha aquela questão da casa, eu não sei, do o que é casa, poder fazer, não sei. É uma Perfeito. possibilidade, fazer uma analogia, Porque, entendeu? vamos lá, a Constituição diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, né? Aí o que a gente pode imaginar por casa? Né? Então, você pode dizer, a pessoa que mora num carro, né? Então, eu sou motorista de Uber, não tenho onde morar, estou dormindo no carro. Eu posso reputar isso como uma casa? Você poderia tentar aplicar analogicamente para poder levar essa inviolabilidade também para um veículo, certo? Gostei do exemplo, exatamente isso. Agora, no âmbito da aplicação do direito, né, vocês vão enxergar a analogia justamente como um instrumento técnico para suprir uma lacuna.
Então, por isso é que muitas vezes a pessoa diz, não, a analogia não é propriamente uma fonte do direito. A analogia é um instrumento hermenêutico, né? É um mecanismo para que para você suprir uma lacuna legal a partir de uma comparação com um caso muito semelhante, certo? A analogia vai funcionar dessa maneira. Eu trouxe aí um exemplo para vocês no slide, que estava ocultando aqui, né? Vocês veem aí, vamos supor que a gente tenha uma lei 1, né? Que discipline um caso que tem tais características, A, B, C, D e E. E uma lei 2 que discipline um caso muito parecido, que tenha as características A, B, C, D e M. Certo? Então você vê que das 5 características de cada caso, 4 são semelhantes, 4 são exatamente iguais. Só a quinta é diferente. A pergunta que eu faço a vocês: se a lei 2 me parece inadequada, injusta a essa situação com as características A, B, C, D, M, eu devo desconsiderar a sua aplicação para aplicar a lei 1? O que é que vocês acham? Acho que depende da situação. Depende Se de a quê? lei 1, se a lei 1 for mais aplicável ao caso que você está analisando, aí você pode meio que substituir a aplicação da lei 1 da lei 2, que não Pela lei 1. tem o que é necessário pela demanda, pela lei 1. Mas veja, a lei 2 nasce exatamente para disciplinar aquele caso, com as características A, B, C, D, M. O que me parece no caso concreto é que ela não é mais adequada, ela está desatualizada ou ela provoca injustiças. E aí? Eu posso recorrer à lei 1? Mas a lei 1 já não era, tipo, ela já não atendia uma necessidade, por isso foi criada a lei 2. Aí seria necessário criar uma lei 3? Aí você já está colocando Pelo que eu palavras no não sei. enunciado, né? Mas eu estou entendendo a sua argumentação. Bom, em regra, a analogia ela só vai se aplicar, ela só vai ser invocada no momento em que há uma lacuna. Ou seja, eu tenho a lei 1, que regula um caso com as características A, B, C, D, E, mas eu não tenho nenhuma lei que regule um caso muito parecido, mas que não é exatamente igual, que tem as características A, B, C, D, E, M, por exemplo, certo? Aí digo, olha, a característica M não é de uma tal essencialidade que me impeça de aplicar a lei 1. Né? Até no domingo existe uma... Aqui tá, já ia apitar a minha espionagem aqui. Então eu não tenho lei para esse caso, mas essa característica não vai comprometer aquela aplicação, certo? Então eu posso aplicar analogicamente, certo? Por exemplo, é o que acontecia, né, com era um caso também muito peculiar e muito raro, que dizia o seguinte: quando havia uma distinção no Código Penal entre o estupro e o atentado violento ao pudor. O estupro era o crime contra a liberdade sexual que consistia na cópula vagínica, né? Então era a conjunção carnal, né, entre homem e mulher, por exemplo. Mas o Código Penal só possibilitava, por exemplo, a realização legal do abortamento se houvesse o estupro, se a gravidez decorresse de estupro. Só que há casos clínicos muito raros, mas possíveis, em que não há conjunção carnal, né, não há cópula vagínica, mas a partir do coito vestibular, que chama, de um outro ato libidinoso, há a possibilidade de haver de a mulher engravidar a partir daquele ato sexual forçado. E aí não havia solução legal para isso. Por isso é que alguns tribunais terminaram por reconhecer a possibilidade de autorizar o abortamento decorrente de uma violência sexual dessa ordem, mesmo em não se tratando de estupro. E mesmo que a lei
não dissesse especificamente que era decorrente de, que assim se permitia se o ato ou se a gravidez fosse decorrente de um ato libidinoso, por exemplo, e não de uma conjunção carnal, e não de um estupro, certo? Hoje não tem mais esse problema porque tudo foi unificado dentro da figura do estupro. Então, o estupro não é apenas mais o ato consistente na conjunção carnal, mas também qualquer ato libidinoso das mais diversas ordens, entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, então está tudo dentro de um tipo só, né? Até porque as penas eram as mesmas, não havia nem necessidade, né, nem justificativa para separação desses dois tipos penais, ok? Isso, então, prova que a analogia vai se aplicar num caso semelhante quando não há uma solução legal expressa, certo? Então, se a gente fizer um apanhado até agora do que a gente percebeu dentro de algumas fontes do direito, muitas delas vão suprir lacunas da lei, né? Para vocês também imaginarem a subsidiariedade ou a menor importância que terminam assumindo essas outras fontes do direito diante da lei, como sendo a lei a fonte do direito por excelência, pelo menos no nosso sistema, né? Como se as demais manifestações apenas se vissem como uma maneira de atenuar ou corrigir alguma imprecisão ou alguma omissão da lei que, por ser ato humano, admite essas omissões, certo? Ou incorreções, mas de maneira muito pontual e muito esporádica, certo? Até mesmo. Aí, Pode falar, Jennifer. pode falar. Pode falar. Não, era só para falar também sobre a questão que eu até estava vendo, né? Sobre essa questão da lacuna, até mesmo o costume jurídico, em uma das suas classificações, ela também serve como esse preenchimento de lacuna, né? Eu acho bastante Exatamente. interessante. Muito bem lembrado, Andresa, exatamente. Porque veja que todas as demais fontes do direito, as fontes distintas da legislação, que é a fonte estatal e a que tem maior credibilidade no sistema jurídico moldado a partir do modo de produção capitalista, tem essa função subsidiária, né? E não é diferente com os chamados princípios gerais do direito, que são a próxima manifestação que a gente vai estudar aqui. Mas Jennifer queria falar também? Sim, eu ia falar que essa analogia, ela também está ligada à construção que você falou na aula de hermenêutica, né? Que o intérprete parava de ter uma posição passiva diante da lei e das normas jurídicas. Perfeito, exatamente. Ou seja, há a possibilidade de ele não apenas extrair, mas construir também o significado, né? Bom, Professor, oi, antes do senhor passar para o próximo tópico, eu tenho uma dúvida. Pois não. O senhor colocou essas duas leis, né, que tinham os tópicos A, B, C, D, E, e a outra Sim. A, B, C, D, E e M, que elas são diferentes, mas que são usadas como analogia, né, para essas duas, para um caso em específico, que é semelhante, mas eu fico pensando, por que não fazer essa junção de normas, tipo, para não ficar tantas leis, ficar apenas uma que abranja, de uma certa forma, algo mais geral? Isso diz respeito à técnica legislativa, mas por vezes o próprio legislador, de maneira expressa, faz uma disciplina para distinguir os casos, os efeitos que vão incidir sobre esses casos, né? Então, por exemplo, ele pode se valer de normas distintas para casos muito, muito semelhantes, mas distintos, para demarcar essa distinção entre eles. Certo, então, entendi. é deliberado. Eu vou disciplinar de forma distinta para deixar bem claro que as soluções também são distintas. Certo? Certo, certo. Bom, e a gente estava falando justamente dos princípios gerais do direito, que a gente precisa, inclusive, fazer alguns burilamentos, né? Às vezes, eu vejo confundido os princípios gerais do direito com princípios. A gente vai ver a partir da próxima aula, quando a gente for falar sobre regras e princípios, né, a
duas espécies normativas mais conhecidas, que os princípios são uma espécie de norma jurídica, certo? Mas ele atua de maneira, ou ele é previsto até de maneira expressa, ou de maneira implícita, mas facilmente detectável dentro de um sistema jurídico, do sistema normativo, certo? Os princípios gerais do direito, não, pessoal. Eles nascem, inclusive, como uma reminiscência do justnaturalismo, né? Então, dando a dica aí para o grupo, como uma reminiscência do justnaturalismo para a aplicação do direito dentro do sistema positivado, né? dentro do respeito ao direito positivo, certo? Então, é uma maneira de fazer uma adaptação ou um enriquecimento do próprio direito positivo a partir desses cânones que pairam sobre toda a cultura jurídica, e não é a cultura jurídica brasileira, mas a cultura jurídica ocidental, vamos dizer assim, da mesma maneira como existem princípios gerais do direito também típicos dos direitos orientais, né, da cultura oriental, mas são princípios que não precisam estar escritos, são princípios que contaminam ou inspiram, melhor dizendo, todos os ramos de direito, ou a maior parte dos ramos de direito, né? Então não são específicos do direito privado, do direito público, do direito constitucional, do direito administrativo, mas eles se espraiam sobre todo o sistema jurídico, certo? Geralmente se colocam como os princípios gerais do direito mais conhecidos aqueles que foram eternizados por Ulpiano, né? O honeste vivere, viver honestamente, e o sum quic tribuere, de que a gente já falou, tanto quando a gente falou sobre, discutiu o texto de Ervada, como quando a gente falou sobre justiça, que é o dar a cada um o devido, né? Dar a cada um o que é seu, e o nemine ledere, que é o não causar prejuízo a outrem, não causar dano a outra pessoa, certo? Então, se a gente observar, todas as regras e princípios do direito positivo podem, de alguma forma, pode ser visto como uma repercussão ou como uma concretização de um desses princípios gerais. Quando eu prevejo pena ao crime ao ato de subtrair coisa alheia sem a permissão, né, ilegalmente, eu, de alguma forma, estou respondendo ao nemine ledere. E quando eu coloco, eu abalizo, eu disponho sobre a pena que cabe àquela pessoa cumprir em razão desse ato ilícito, eu estou recorrendo ao sum quic tribuere, né? Dá a cada um o que é seu, dá a cada um devido, certo? Então, vejam que todas as manifestações normativas, de alguma forma, são inspiradas pelos princípios gerais do direito, certo? Agora, é preciso prosseguir para que a gente possa finalmente chegar na equidade, apenas para eu dar, para fazer um destaque, não sei se vocês estão observando aí, não sei se vocês conseguem ler, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu coloquei aqui ainda, Lei de Introdução ao Código Civil, diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Tudo que a gente tem falado aqui. Quando a lei falhar, quando a lei não responder satisfatoriamente, aí sim é que eu posso recorrer à analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Está lá expresso no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Bom, eu falei isso para apresentar a importância da equidade. E a equidade, claro que existem várias acepções, por exemplo, existe uma acepção própria de John Rawls, quando vai desenvolver a sua teoria da justiça, a equidade existe uma outra acepção ligada à fairness, né? Então, não é disso que a gente vai tratar agora, mas a equidade como um sentimento do justo do caso concreto que foi assim desenhada por Aristóteles, né? Então, como é essa equidade? O sentimento do justo no caso concreto. Vocês devem se lembrar que na aula passada eu me referi
ao método que foi confessado pelo ministro Marco Aurélio, isso não depois dessa polêmica mais atual, mas durante sua vida como juiz, né, ele que foi ministro supremo muito novo, inclusive, acho que com menos de 50 anos, acho que 45 anos, não tenho certeza absoluta, mas muito novo ele foi ministro supremo, mas desde nessa sua longa trajetória, ele disse que ele sentia o que deveria decidir e depois queria buscar fundamento jurídico, né, dentro dos cânones legais, dos cânones normativos, jurisprudenciais, a fundamentação, depois que ele buscaria a fundamentação para aquela sua decisão que foi tomada intimamente. Bom, de alguma forma, isso é uma maneira de demonstrar esse sentimento de justiça no caso concreto, certo? Quantas vezes vocês vão ver, né, como profissionais, aí existe uma solução que está lá prevista no Código de Processo Civil. Aí você, poxa, mas isso aqui é um preciosismo, assim, não tem necessidade, né? Então vamos buscar um outro caminho que eu acho que é o mais justo. É esse sentimento particular, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto. Mateus disse o exemplo aqui, deu o exemplo da aplicação do princípio da insignificância quando se trata de crime contra a administração pública. Isso não é possível, né? Em regra, a gente tem lá, não é possível nem quando em relação à insignificância penal, nem sequer a insignificância civil, né? Então é como se a gente não pudesse abrir mão, fazer um acordo, um termo de achamento de conduta, o que é cada vez mais aceito, né? Um termo de achamento de conduta para recompor o dano ao erário. Mas como é que isso tem se modificado? Justamente a partir desses sentimentos. Vale a pena eu ir atrás de uma cobrança de R$8 quando eu posso resolver isso de maneira mais... Eu posso estipular, por exemplo, você vai ressarcir o erário nos R$8 que foi o dano e vai dar mais um salário mínimo para a compra de tantos mais, não sei quantos cones, né? Como uma maneira de ele não apenas restituir, mas se ver atingido e fazer com que ele reflita num próximo ato ou na próxima tentação ao cometimento do ilícito, certo? Então não tem sentido eu insistir nessa resposta legal. Por isso que se constrói, a partir desse sentimento, no caso concreto, uma nova norma que se mostra mais adequada. E é por essa razão que, tanto quanto os princípios gerais do direito ou a própria analogia, há muitos doutrinadores que apontam a equidade como um mecanismo, como um instrumento hermenêutico, mais do que propriamente uma fonte do direito, certo? E aí eu trago para vocês, pessoal, para concluir, um caso de aplicação da equidade, né, no âmbito do Código de Processo Civil. O artigo 720, parágrafo único do novo Código de Processo Civil, traz a seguinte regra: no caso de divergência entre as partes, aí está tratando de alguma situação processual, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e do valor devido. Então, se as partes não compuserem entre si acerca do prazo e do valor, num determinado caso lá do Código de Processo Civil, o juiz vai decidir sobre essa razoabilidade. Então, assim, vai considerar as propostas ou as alegações das partes e vai mostrar a mais razoável, certo? Levando em consideração o que ele considera justo no caso concreto, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, não de uma forma abstrata, certo? Tranquilo? Sim. Sim, professor. Alguma dúvida? Não. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado por esse comparecimento, né? É por isso que eu até denominei essa chamada como IED Domingueira, né? E vocês Eu achei participando aqui, então, engraçado. dão esse ar de sala de aula, né? Então, inclusive com uma participação muito efetiva, né? Então, eu agradeço a vocês por essa contribuição. E terça-feira, se Deus quiser, a gente está iniciando as nossas discussões em torno de um tema também dos mais importantes de introdução, que é a análise mais aprofundada do que vem a ser norma jurídica, certo? Professor, Não, mais alguém, além dessas pessoas que eu falei, respondeu o seu e-mail? não, só vocês Sim, mesmos. tá bom.
Então vai ficar mesmo o grupo com 4 pessoas, né? Vai apresentar. Exatamente. São Tá bem. vocês vão mostrar que com pouca gente se faz um trabalho bem feito. Tá certo. Viu? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção mais uma vez e que vocês aproveitem esse restinho de domingo, né? E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, prof. Bom Até, domingo. professor.